Conforme o artigo 100 da Resolução ad referendo IFTM número 062 de 21 de maio de 2021, o material a seguir é uma videoaula apresentada pelo servidor Carlos Paula Lemos como material de estudo do IFTM para fins de atividades remotas no período de pandemia da Covid-19. Seu uso, cópia e ou divulgação em partes ou no todo, por quaisquer meios existentes, somente poderá ser realizado mediante autorização expressa do servidor e do IFTM. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. Algumas maneiras de se referir aos valores da onda senoidal, nós chamamos o valor de pico ao valor máximo que a onda atinge. Então, aqui eu tenho o pico positivo, o pico negativo. Daqui até aqui, quer dizer, do valor de pico máximo até o valor de pico mínimo, é o que a gente chama de valor de pico a pico. E, basicamente, ele é o dobro, né? Nesse caso aqui, se o valor de pico é 7, se o dobro é 14. Então, se eu pego daqui até aqui, vai dar o quê? 14. Então, é essa distância, essa diferença onde há o máximo e o mínimo da onda. O valor eficaz, o valor RMS, ele é o quê? O valor eficaz, ele vai ser, imagina só essa área, somado com essa área, somado com essa área, somado com essa área, vai ser esse valor. Para eu fazer esse cálculo dessas áreas e médio, eu preciso elevar isso ao quadrado, porque se eu somar esse positivo com esse negativo, vai dar zero. Então, eu preciso elevar ao quadrado e fazer a média. Por isso, é uma operação chamada integral, que também vocês verão quando fizer o curso superior. Só que aqui não é interesse nosso. O que eu posso dizer a vocês que o valor eficaz, RMS, root mean square, de uma onda senoidal, ele é definido como sendo a tensão de corrente contínua que produz a mesma quantidade de calor de uma onda senoidal. E eu posso calculá-la pela tensão de pico por raiz de 2. Agora, observe esse circuito aqui. Tá? Com esse circuito, dá para você fazer a seguinte conta que eu sugiro que vocês façam. Não vou fazer simulação, quero que vocês façam. Pegue um sinal com 10 volts, por exemplo, tá? E ponha um multímetro. Você vai ver o valor de pico e o valor RMS. Tá bom? Então, você tem 10 volts de pico, 10 volts de pico, né, como está aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. 10 volts de pico. 10, quando eu divido por raiz de 2, que é 1,4 mais ou menos, vai dar 7. Então, no próprio multímetro, você vai ter o valor RMS aqui. E quando você monta o osciloscópio, você vai ter o quê? O valor de pico. É bem interessante. E depois, se você põe também esse mesmo circuito, é isso que eu quero que vocês façam, e substitui os 10 volts de pico de uma corrente de uma fonte alternada por uma fonte contínua e calcular a corrente, ou medir a corrente com um amperímetro, multiplicar por a tensão, vai dar o mesmo valor nas duas, tanto na alternada como na contínua. É a mesma situação. Só uma pequena revisão para vocês aí, tá bom? Façam a simulação, por favor. O valor médio de uma onda senoidal ao longo de um ciclo é zero, como eu disse para vocês. Esse valor médio é a quantidade indicada em um voltímetro quando na escala de corrente contínua. Então, se tiver em corrente contínua, vai ser zero. Aqui, um teste de condução CA e um teste de condução CC. Toma cuidado. Tem muitos multímetros que, se você liga ele em corrente alternada com a chave para medir corrente contínua, você vai queimar o seu multímetro, tá bom? E o multímetro não é uma coisa muito barata, né? E pior, se você faz isso, você pode, às vezes, também se machucar.
Ao medir tensão, o multímetro funciona de uma forma semelhante a uma impedância de 10 megaohms. A maioria deles, né? Em paralelo com o circuito. Por que uma potência de 10 mega? É como se ele fosse um circuito aberto, para não interferir na medida. Esse efeito de carga pode produzir erros na medição em circuitos de alta impedância. Na maioria dos casos, o erro é irrelevante, porque a gente vai trabalhar com baixa impedância. Então, nós vamos ter aí um erro da ordem de 0,1%, né? Se a impedância do circuito for até 10K ou menos. Então, interessante, se você quer trabalhar com uma faixa de erro menor, é ter em mente que você tem 10 mega de impedância no seu multímetro. E aí, ficou alguma dúvida? Se tiver ficado, por favor, entre em contato comigo pelo e-mail carloslemos@iftm.edu.br ou me procure pelo Facebook, Carlos Paula Lemos. Muito grato, um grande abraço e até o próximo encontro.